Shalom, pessoal! Hoje estamos celebrando a língua hebraica. Não é feriado, não é Hag, é apenas uma semana em que as pessoas que amam o hebraico ficam felizes e algumas delas vão a palestras promovidas pela Academia de Língua Hebraica. Eu sempre vou. Pode ser também que abordem um tema nas escolas e nos meios de comunicação. Ou seja, a comemoração é um pouco assim humilde, mas não aqui no Hebraico Simples, é óbvio. Aqui a gente não deixa esse dia passar em branco. Então vamos começar nos perguntando por que agora? O que aconteceu nessa data judaica, é claro, que fez com que esse dia se tornasse o Dia da Língua Hebraica? O que aconteceu foi que nesse dia, no dia 21 do mês de Tevet, o quarto mês do calendário judaico, nasceu o grande herói do hebraico moderno. Ele é considerado o pai do hebraico moderno. Olha só ele. Sem ele, a história do hebraico teria sido completamente diferente. Eu estou falando de Eliezer Ben Yehuda. Ben Yehuda foi o pioneiro e principal pesquisador do hebraico moderno. Ele que começou o processo de retorno total ao hebraico, trabalhou para divulgar suas ideias por meio de seus jornais, estabeleceu o Comitê da Língua Hebraica e compilou seu grande dicionário de hebraico de todos os tempos. Então vamos entender melhor essa história. Até fins do século XIX, as pessoas não falavam hebraico em seu cotidiano. Ela era a língua sagrada dos judeus e era usada basicamente em rezas, poesias e canções. Também era usada em algumas transações comerciais entre judeus que falavam idiomas nacionais diferentes. Por exemplo, um judeu espanhol e um judeu alemão no século XIII. Mas isso era bem pouquinho. Foi no fim do século XIX que o movimento sionista liderado por Theodor Herzl começou a idealizar e elaborar a ideia de que o povo judeu precisava de um Estado próprio. Havia muito trabalho a ser feito e muitas decisões a serem tomadas. E uma delas era a definição de qual seria o idioma do novo Estado judeu. Isso não foi consenso entre os sionistas. Muitos, inclusive Herzl, achavam que não valia a pena investir nem tempo e nem esforços nisso, e que esse assunto era menos importante, menos relevante. Outros, liderados por Eliezer Ben Yehuda, tinham convicção de que a língua oficial do Estado judeu deveria ser o hebraico, já que ela está na base da nossa herança cultural. Ele acreditava que um Estado judeu só faria sentido se tivesse um espírito judaico, e para isso era fundamental viver em hebraico. Esse espírito só existiria se as pessoas falassem em hebraico nas ruas, negociassem em hebraico nos mercados, namorassem em hebraico, sonhassem em hebraico. Só dessa maneira poderia haver romances, músicas e poesias verdadeiramente hebraicas e, consequentemente, o Estado e as pessoas estariam para sempre conectadas com a sua herança cultural. Mas quem foi Ben Yehuda? Eliezer Yitzhak Perlman nasceu em 7 de janeiro de 1858 na cidade de Luzhk, na Rússia. Como a maioria dos judeus na Rússia nessa época, ele cresceu em uma casa judia ortodoxa que falava Yiddish, o dialeto dos judeus na Europa Oriental. Aos 13 anos, ele teve contato pela primeira vez com uma gramática da língua hebraica. Ficou encantado. Começou a buscar mais livros em hebraico, mas não tinham muitos naquela época. O estudo e a escrita de assuntos mundanos em hebraico nessa época era algo bem polêmico, porque para a maioria dos judeus o hebraico era tido como Sfat HaKodesh, a língua sagrada, e deveria ser mantido apenas para assuntos religiosos. Mas, por sua sorte, ele tinha um tio que era também seu mentor, e era um cara bem culto, mas digamos assim, não muito ortodoxo, que o ajudou bastante em sua busca. Ele tinha uma professora particular de russo, Dvora Iones, e entre aulas e conversas eles acabaram se casando. Já casado, homem feito, ele realmente começou a ser mais ativo na divulgação da ideia de que a gente deveria falar em hebraico no dia a dia.
Uma citação famosa que resume bem seus ideais é: Tkumat Am Israel tiyeh be'eretz Israel ובשפה העברית משום שאין לאום ללא שפה משותפת, que significa: o renascimento do povo de Israel será na terra de Israel e na língua hebraica, pois não há nação sem uma língua em comum. Aos 21 anos, junto com muitos outros jovens sionistas, ele veio morar em Israel, mais especificamente na cidade velha de Jerusalém. Ao chegar aqui, Eliezer Perlman mudou seu nome para seu pseudônimo e desde então passa a ser chamado de Eliezer Ben Yehuda. Ele também anunciou que daquele momento em diante falaria apenas hebraico. E assim, o recém-chegado jovem casal estabeleceu a primeira casa hebraica em Israel. Aqui ele encontrou bastante rejeição às suas ideias, que muitos consideravam profanação da língua sagrada. Ele seguiu firme em busca de seus ideais e sua decisão mais radical era de que falaria apenas em hebraico com seus filhos. E mais do que isso, não os permitiria falar em nenhuma outra língua. Podem imaginar como isso era complicado? Os filhos sofreram muito na infância. Imaginem que eles não podiam brincar com outras crianças, eles eram sempre os diferentes. Ou seja, não foi nada fácil ser o filho do Ben Yehuda. O seu mais velho começou a falar apenas com 3 anos. Ele sofreu bastante com um pai tão rigoroso que queria transformá-lo no Yeled Ha'ivri Arishon, o primeiro menino hebraico. Isso significa que ele seria o primeiro a ter a língua hebraica como língua materna. Itamar Ben Avi ajudou seu pai na criação de diversas palavras, pois ele sofria na própria pele com a falta delas. E assim, Ben Yehuda seguia sua visão em 2 frontes. Escrevendo seu dicionário, inventando as novas palavras que precisavam ser inventadas, e também escrevendo seus jornais para divulgar e convencer os novos imigrantes de que essa deveria ser a língua falada em Israel. Dizem que ele trabalhava por tantas horas seguidas que tinha que escrever em pé para não adormecer em cima dos livros. Os aliados mais importantes que ele conseguiu foram os professores e professoras. Sem eles, seu grandioso projeto provavelmente teria ido por água abaixo. Porque, é claro, além de inventar palavras e criar os filhos em hebraico, era necessário ensinar a língua a todas as novas gerações. Fato é que depois de muita discussão e desentendimento, inclusive um evento que ficou conhecido como a Guerra das Línguas, Milchemet HaSafot, a Guerra das Línguas, se tornou vencedora a ideia de que o idioma nacional do Estado judeu deveria ser a língua de sua herança cultural, o hebraico. Ben Yehuda faleceu aos 64 anos em sua casa em Jerusalém na noite de sábado, em 1922. O pai do hebraico moderno morreu, mas o seu legado, felizmente, ficou conosco. Com todos os israelenses que falam hebraico hoje, seu cotidiano, comigo e com você, que estuda e é assim como eu e Ben Yehuda, apaixonados por hebraico. E se você ainda não sabe hebraico, essa é a hora. A melhor forma de celebrar essa data é estudando hebraico. Então aproveita, vem, se inscreve no Hebraico Simples. É bem simples. E feliz Dia do Hebraico para todos nós!